Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live com as imobiliaristas. Meu nome é Annelise Barros, eu sou especialista em Direito Imobiliário e mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria. Hoje nós vamos abordar um assunto referente ao registro de incorporação. Na primeira parte da live, nós vamos abordar uma questão de conceito e documentos referente aos documentos necessários para o registro de incorporação. E em uma segunda parte, nós vamos falar a respeito do corretor de imóveis e dos cuidados que ele precisa ter na divulgação aí dos empreendimentos sem registro de incorporação, que pode ser considerado inclusive crime, tá, gente? Mas hoje eu quero chamar ela, advogada, campeã de torneios de sinuca de final de semana. A Alexiane Ascoli é minha parceira nessas lives com as imobiliaristas e ela é advogada, especialista em direito imobiliário registral com ênfase em notarial. Deixa eu só ver aqui. Oi, Alexiane. Oi, Carla. Olá pessoal, tudo bem? Eu já dei início aqui, então, explicando que a gente vai falar sobre registro de incorporação, que na primeira parte da live a gente vai tratar sobre aspectos mais conceituais. A Alexiane enviou aqui, deixa eu ver, deixa eu chamar ela. Cadê ela? Olá, Olá! muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos ao vivo. O Alexia, eu aprontei uma coisa agora aqui, tá? que tu fez? Eu contei do teu vitória do torneio de sinuca do final de semana. Eu não acredito que você me fez passar essa vergonha. Pega o troféu ali pra mostrar pra gente. Sério? Sério? Gente, é Aí só do uma lado. competição. É só uma competição familiar, tá? Uhum. Tchan, 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 tchan. Olha aí! Viu? Viu, Alexia é campeã de advogada? torneio de sinuca. A pessoa tem muitas Gente, habilidades. muitas. Posso contar uma coisa engraçada? Pode. O Eu vou quê? entregar aquela parte do vídeo, tá? Eu estava Tá. despretensiosamente, a Alexiane me mandou um vídeo do momento que ela recebeu ali o troféu. E foi muito engraçado, porque a pessoa que tirou o segundo lugar que foi entregar o troféu para ela e não largava o troféu na hora de entregar e ela pegou e disse, me dá aqui que é meu esse troféu. Então é com essa fera aí que a gente vai falar hoje sobre registro de incorporação. É isso aí, pessoal. Então, Alex, indo agora direto ao ponto, tá? Me conta. O caso do seu João, aquele cliente que foi a nossa base de estudo, que ele comprou o imóvel, ele realmente adquiriu uma unidade autônoma sem o registro de incorporação. Sim, foi isso mesmo que aconteceu. O seu João comprou lá um imóvel, mais ou menos ele estava tão empolgado com a apresentação do imóvel, que geralmente é feito um pré-lançamento, tem toda uma estrutura, e aí ele se empolgou, ele foi lá e comprou, inclusive, à vista, Annelise. Ele pagou R$ 500.000 numa unidade, sem nem consultar nada, sem nem se preocupar em verificar a matrícula do terreno, verificar se tinha registro, absolutamente nada, né? E aí, depois disso, ele me procurou e agora eu vou fazer que nem você fez na semana passada. Por que que não me procurou antes? Por Sim, que que por não veio com, favor, né? né? Por que que não me consultou antes para a gente verificar a situação? Então, a gente sabe que quando existe incorporação, o incorporador geralmente acontece o quê? Ele encontra um terreno que ele verifica que tem ali a chance de construir um empreendimento, vai lá, conversa com o proprietário e diz assim, aí, vamos levantar um empreendimento aqui? Geralmente isso acontece e eles fazem uma permuta, né, Annelise? Tá, eu vou erguer um empreendimento aqui e quando ficar pronto eu te dou uns apartamentos, tal. Geralmente as pessoas fazem isso. Então faz um projeto, aí o incorporador contrata uma construtora e aí eles vão adiante para fazer um empreendimento, certo? Só que uma coisa que é muito importante é que esse empreendimento precisa ter um registro. Porque sem esse registro não é possível que o incorporador, então, promova a venda das unidades que ele ainda vai construir. E nem faça publicidade e nem propaganda. Certo, Annelise? Exatamente. Alexia, se me permite, Só um eu vou pouquinho. O falar. teu som tá um pouquinho
O teu som tá um pouquinho baixo. Acho que Tá se tu baixo? puder botar, tá um pouquinho baixo. Eu vou desligar o fone, então. Só um minutinho. Tá bom. Pessoal, quem estiver aí na live, ó, a gente vai falar desse assunto. Esse assunto é interessante. Aperta nesse aviãozinho aqui, ó, compartilha com mais pessoas que tenham interesse nesse assunto também, para ajudar a gente a disseminar esse conteúdo aí de direito imobiliário, tá? Então aperta no aviãozinho aqui, compartilha com outras pessoas que você sabe que tem interesse nesse assunto da incorporação imobiliária, que é corretor de imóveis e trabalha com isso, trabalha com imóveis na planta também. Exatamente. Para quem tem, para algum amigo que tu saiba que tem interesse em adquirir imóvel na planta, é muito importante. Porque a gente sabe que ainda acontece das pessoas comprarem imóvel na planta sem verificar se tem registro da incorporação. Para alguns esse assunto é corriqueiro, é normal, mas para muita gente ainda não, a gente que o diga, né? Mas Sim, então. e aí. Oi, pode falar, Alex. Com a falta do registro da incorporação, não é possível posteriormente que você que está comprando, você não vai conseguir nem escriturar o teu imóvel. Então, não cabe nem, você vai entrar com uma ação, por exemplo, algumas pessoas fazem isso, entram com uma ação contra o incorporador, uma ação de obrigação de fazer, por exemplo, para que ele promova lá a escritura. Não é possível. Às vezes, o incorporador ele não é nem o proprietário do terreno, ele não tem nenhum instrumento com o proprietário do terreno, então é uma coisa impossível. Então, a partir do registro da incorporação é que depois você vai conseguir fazer a escritura e fazer o registro da tua unidade. Porque esse contrato, se acontece essa compra e venda antes do registro da incorporação, ele é nulo, né, Alex? Então ele é um contrato nulo. Exatamente. Então é muito arriscado fazer um negócio dessa forma. Eu até publiquei, só vou puxar uma pontinha aqui que eu publiquei hoje no meu Instagram, que inclusive na falta de registro, cabe aí uma multa. Você pode exigir uma multa da incorporadora de 50% do valor que você já pagou para ela, em razão de ela não ter efetuado o registro da incorporação. Isso serve, é claro, para tentar, digamos assim, para que as incorporadoras façam o memorial da incorporação, né? Registrem lá no registro de imóveis para evitar tantos problemas como a gente já teve aí um problema muito conhecido como foi a Encol, né? Que não tinha lá o registro, enfim, para minorar aí os prejuízos para as pessoas que vão adquirir os imóveis na planta. Exatamente. Vamos partir do pressuposto que algumas pessoas na live sabem o que já trabalham com isso e outras não, tá? Então, eu vou me permitir, se tu me permite, eu já vou falar da Lei 4591/64, que é a lei que regula aí condomínios e incorporações imobiliárias. E ali no artigo 28 da lei, Alexa, não sei se tu consegue colar esse artigo ali pra gente na live. Vou tentar. Vou começar aqui, vou colocar aqui. Eu tô olhando pro lado aqui para tentar colar aqui nos comentários. Tá. Esse tá artigo aqui. 28, ele já diz ali que a incorporação imobiliária é uma atividade aí que tem o intuito de realizar uma construção para alienação de unidades autônomas. Né? Ou seja, vamos pensar o seguinte: tu tem um terreno e na verdade, as pessoas que vão comprar os imóveis na planta, elas vão comprar alguma coisa que ainda não existe, certo? Então, assim, elas precisam ter um mínimo de segurança de que aquela construtora é idônea e que vai conseguir terminar a obra. Então, essa lei de incorporação, ela vem para trazer mais segurança para os adquirentes, o que não tinha antes de 64, não tinha tanta essa segurança. E ela vem trazer essa segurança com base em todos aqueles documentos que tu vai falar em seguida, que tem que estar registrado lá no registro de imóveis, que são vários documentos que garantem pelo menos um mínimo de segurança para a pessoa de que aquela obra ela vai ser concluída, né, Alex? Isso. Uma incorporação imobiliária, ela é uma junção de recursos, então, ela é uma junção de recursos, a pessoa tem um terreno e ela quer construir um prédio em cima, então ela precisa reunir pessoas e dinheiro para conseguir levantar aquele prédio. E é por isso que a incorporação imobiliária é muito importante. Ali no artigo 32 da mesma lei, que aí eu acho que no parágrafo 3º dele, ele mescla o que a gente está falando nessa live. Ele diz que para o incorporador poder negociar essas unidades autônomas somente após o registro da incorporação. E que em qualquer material publicitário tem que estar o número do registro da incorporação e o cartório, e o número do cartório da zona, né? Então, eu acho que ele traz isso, a obrigatoriedade do registro da incorporação e a necessidade, né, nesses folders de anúncio, e isso vale para o corretor também, no seu site,
sempre colocar ali onde tu vai fazer a propaganda daquele empreendimento, coloca o registro de incorporação, para as pessoas poderem ter acesso e saberem que existe sim um registro de incorporação, né, Alexia? Isso mesmo. E como que é feito esse registro, essa base? Existe uma série, o artigo 32 dessa lei 4.591, ele tem ali vários requisitos do que precisa para fazer esse registro da incorporação. Então, para registrar uma incorporação, o incorporador ele vai ter que apresentar um título que ele tem a respeito daquele terreno. Se ele comprou aquele terreno, se ele tem a cessão. Vai ter que ter uma cláusula nesse instrumento com o proprietário do terreno que ele pode se emitir na posse e vender as frações ideais dele. Então, quando você for observar o memorial da incorporação, quando você vai comprar o imóvel, que você vai lá no registro de imóveis e verifica o memorial da incorporação, é importante você se atentar para o fato de como foi feito esse negócio com o proprietário do terreno, como que o incorporador fez isso, para que depois não tenha nenhum problema, nenhuma ação anulatória, alguma coisa que... tanto que esse contrato com o terrenista, ele tem que ser irrevogável e irretratável, para que realmente aí não cause nenhum efeito posteriormente para quem está adquirindo as unidades, né? Além disso, quando o incorporador vai fazer lá o registro da incorporação, são exigidas certidões negativas aí de tributos, certidões também de processos judiciais. Essas certidões, elas podem ser positivas, Annelise. O imóvel pode ter alienação fiduciária, o imóvel pode ter hipoteca, pode até acontecer de você, quando você for comprar a sua unidade, de você já comprar e ganhar uma hipoteca. Olha só que coisa, né? Pode acontecer, porque... Pode falar. Não, inclusive, só fazendo um adicional, né, o próprio artigo 66 da Lei de Incorporação, que traz ali contravenções penais, no inciso 2, ele traz como contravenção penal se o incorporador omitir a existência da hipoteca ou de ônus na matrícula. Então, sim, pode existir a contravenção penal omitir a existência desses ônus, né? Sim, é verdade. Então tem que prestar muita atenção nisso, vai estar lá na cláusula, provavelmente vai estar lá dentro do seu contrato, se o incorporador ele já hipotecou aquele imóvel, se ele vai hipotecar só as unidades, como é que vai ser feito ali, se vai ser por unidade. Então é importante prestar atenção, porque se estiver hipotecado todo o imóvel, você só vai conseguir fazer a escritura quando o incorporador terminar de pagar, certo? Então muita atenção nesse ponto que é importante. Tem uma súmula até do STJ, que é a súmula 308, que diz que não dá para opor contra a construtora a questão da hipoteca. Então, nós temos alguns problemas com essa súmula, né? Nós temos um problema aí de entendimento, inclusive, no país, porque a súmula está falando de construtora, mas quem faz o negócio ali é a incorporadora, não é a construtora. E a súmula está se referindo à hipoteca. Ela se aplica para alienação fiduciária? Nós não sabemos ainda. Pode ser que sim, mas não existe um entendimento pacífico sobre isso. Então, você não vai comprar um imóvel que já vem com uma hipoteca para depois saber que no final você vai ter que entrar com uma ação judicial pedindo para livrar o teu imóvel de uma hipoteca. Você já está entrando num negócio todo torto, né, Annelise? Então, é complicado fazer dessa forma, eu acho, pelo menos, né? No mais, no memorial da incorporação, ele vai ter lá o projeto devidamente aprovado pela Prefeitura Municipal. Tá lá com o pessoal que fez o projeto, totalmente habilitado, tudo certinho. Também é importante observar isso. Vai ter o cálculo das áreas, vai ter a demonstração da tua unidade, das áreas comuns, avaliação do preço global da obra, discriminação das frações ideais e a minuta da futura convenção do condomínio. Também é importante prestar atenção que pode ser que essa incorporação tenha um prazo de carência. O que é o prazo de carência? Você sabia que a incorporadora pode desistir do negócio? Como ela está fazendo um lançamento, pode ser que ela não consiga realmente aí os valores que ela necessita para ir para frente com esse projeto. Então, geralmente, o prazo aí de desistência é de 180 dias. Então, ela pode lançar, vai averbar lá na matrícula do imóvel. Eu peguei um caso assim ontem, até comentei com vocês no Instagram. Um caso específico que a incorporadora colocou assim: se eu não vender 70% das minhas unidades, eu não vou adiante com esse empreendimento. Então, ela pode desistir, comunica ao registrador de imóveis e devolve os valores que ela recebeu. Se ela não devolver, ela fica sujeita, então, à execução aí, com juros de 6% sobre esse valor que ela tem que devolver para os adquirentes. Então, é importante prestar atenção se no empreendimento que você vai entrar, se existe ou não essa cláusula aí de carência.
Também tem que ter lá a estipulação das vagas de garagem, qual que é o espaço, que é um outro problema muito recorrente também, que as pessoas compram as unidades, às vezes vai comprar só o apartamento e esquece que precisa de uma garagem, né? Então é importante, claro, que conste lá qual que é a área que vai ter das garagens lá, qual que é o box que vai estar vinculado à tua unidade. Se não vai ter um box, vai ter um espaço, como é que vai ser? Então tem que se atentar a esse fator também, né? Declaração acompanhada das plantas, é isso. Mais ou menos, eu não citei tudo que precisa para apresentar o memorial da incorporação no registro de imóveis, mas esses são os pontos, são muitas coisas. Esses são os pontos mais importantes, certo? Que você pode ir lá no registro de imóveis, solicitar lá no balcão lá para, eu quero verificar o memorial da incorporação. Aí você pode ver tudo isso. É ideal que você vá acompanhado de um advogado ou até mesmo de um engenheiro para conferir. Você pode conferir, por exemplo, até a espessura das paredes que vai ter lá, certo? Dos materiais. Então é muito importante realmente você fazer essa consulta antes de você fechar o contrato com a incorporadora. Exatamente. Alexia, tu falou ali a respeito da questão da matrícula imobiliária, né? E eu queria comentar contigo aqui, porque eu me lembrei de uma situação prática. Aqui no Sul, eu não sei, enfim, como funciona aí, mas aqui no Sul, assim, tem um registro de imóveis, que é o registro da primeira zona, e ele estabeleceu assim, sempre que o início da matrícula, acho que isso é bem importante, tá? Sempre que o início da matrícula começar com a fração ideal de, e aí traz a descrição dessa fração ideal, né? E sempre que tu pegar isso, tu já abre o olho, porque provavelmente trata-se de um imóvel que ainda não tem habite, portanto, não está concluído. Portanto, é importante você verificar nessa matrícula ou junto à matrícula mãe se existe, se está ali o registro de incorporação. Também acontece de levar esse susto inicial, porque no início da matrícula fala na fração ideal, mas ali mais para baixo, lê toda a matrícula, tem esse cuidado, ali mais para baixo já tem a conclusão da obra, muitas vezes até faz referência ao habite, já consta como vai ficar a descrição final do imóvel, né? Mas assim, aqui em Porto Alegre ainda tem essa variação. Algumas matrículas começam com a fração ideal e a gente vai encontrar a conclusão lá no meio da matrícula. E outras já começam com o apartamento número tal. E não faz referência à conclusão, à habite, a nada. Eu sou muito cuidadosa e sempre dou uma ligada para o registro de imóveis. Eu acho que não custa para confirmar que tem habite. Né? Ou tu também pode pedir uma certidão de habite se quiser. Por que eu tô falando nisso? É porque se não tem habite e tu quer fazer a transação com aquele imóvel, tu tem que ver se tem incorporação imobiliária. Se não tem habite e tu quer transacionar aquele imóvel, precisa ter incorporação imobiliária. Se não tiver, não dá, o contrato é nulo. Entende? E aproveitando aqui aquela matrícula que tu me mandaste hoje, eu queria mostrar para o pessoal, se possível, como é que aparece o registro de incorporação, que é esse número aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó. O R é que fica... O R tá aqui, tá aparecendo? Tá aparecendo. Esse R aqui, ó, é o número de incorporação que tu precisa colocar nos teus anúncios publicitários. Esse aqui é o registro de incorporação a que a gente está se referindo, que é feito na matrícula mãe, na matrícula do terreno, e aí começa a trazer todo esse rol de descrição de unidades, metragens, como tu falou, na questão da documentação, né? Eu acho que exatamente. Disso que a gente falou, Alexia, que é muito importante. A primeira pergunta, até tu colocou no teu Instagram essa semana, foi a primeira registro de incorporação e até tanto tempo. Gente, não dá para fazer essa transação. Voltei. Mas tu ouviu o que eu falei? Que eu fiquei falando, foi monólogo. Não foi um monólogo, pessoal. As pessoas estão ouvindo a gente, não tem problema.
Tá. Não, Eu porque não assim, ouvi, mas eles ouviram, então tá tudo certo. tudo certo. Então tá. Então eu tava falando sobre isso, sobre a importância do registro de incorporação. O caso da minha cliente da semana passada, que a consultora falou que tinha, quando ela recebeu a minuta, vinha com prazo para que ocorresse esse registro de incorporação. Gente, esse contrato é nulo, né? Enfim, não dá para Não ser causa feito. efeitos, né? Isso, exatamente, ele não gera efeitos, né? Porque como é que você vai fazer depois a escritura da tua unidade? Não é possível. Não é essa a possibilidade. Nem é mesmo o que a gente recomenda muito também, que é levar a sua promessa de compra e venda para registro na matrícula mãe, quando você faz para garantir realmente que você está comprando aquela unidade, que aquela unidade não vai ser vendida para outra pessoa, né? Então, só pode fazer isso se tiver o registro da incorporação. Se não tiver, não tem como, né? Tem como. Então, faz o registro, com o registro de incorporação, o que tu tá querendo dizer é que dá para levar essa promessa de compra e venda, que o ideal é que se leve ela para registro nessa matrícula mãe, que a gente chama matrícula do terreno ali, né? Para garantir de que esse imóvel não vai ser revendido a terceiros. E também uma informação interessante, né, Alexia, é que pode haver a escrituração de fração ideal. Sim, também. Exatamente. É outra Então, forma de você garantir. Então, tem essas duas possibilidades para você garantir aí que você, a tua, digamos assim, a tua compra, né? exato. Só que a diferença é que aqui em Porto Alegre, a gente sabe que TBI é uma questão de legislação municipal. Aqui em Porto Alegre, em si, de TBI, né? Se a gente vai fazer uma escritura de fração ideal, eu já fiz escritura de fração ideal que o cliente queria fazer. Então, se a gente fazendo a escritura de fração ideal em si de TBI, sim, ele pode levar essa escritura também para a matrícula imobiliária, ali para ser registrada, e depois não incide mais o TBI, incide só uma vez. Mas na promessa de compra e venda sendo registrada não incide. Então, não existe essa Exatamente. necessidade de escrituração, né? Só se o cliente Exatamente. quer. Então, é mais simples você fazer o registro da promessa de compra e venda, né? Ela tem que estar devidamente assinada pelas partes, reconhecida a firma, e tem que ter os mesmos elementos que teria o contrato definitivo, né? Para que ela possa, então, ser registrada na matrícula. A lei de registros públicos prevê que isso pode ser feito lá no 167, se eu não me engano, inciso primeiro. É uma das possibilidades. Então, eu recomendo muito, quando se você vai comprar um imóvel na planta, que você pegue o compromisso de compra e venda e leve para registro. Ontem eu estava analisando uma incorporação, Annelise, de 1.000 apartamentos. É essa, inclusive, que você está aí com o registro dela. Isso. E aí, não tem um contrato registrado. Não tem uma promessa de compra e venda registrada. Então, assim, falta muita informação para as pessoas. Você, corretor de imóveis, está vendendo ali a uma unidade, um imóvel na planta, por que você não sugere para o cliente que, para que ele tenha mais garantia, mais segurança, que ele faça esse registro dessa promessa de compra e venda, né? Então, aí ele já vai confiar mais em ti, vocês podem fazer outros negócios, pode te indicar para outra pessoa. Então, isso é uma coisa interessante também, né? E Exatamente. falando em corretor de imóveis, eu acho que a gente já pode entrar no assunto das responsabilidades aí, né? Podemos, porque eu sou bem preocupada com isso, tá? Sempre Sim, pontuando a doutora Annelise, ela já trabalhou, ela já foi corretora de imóveis. Eu já trabalhei numa imobiliária também, mas eu fazia, era só na parte de compra e venda, a gente não trabalhava com locação. Eu sei que você trabalhava com locação, né? Sim, eu fui gestora jurídica de uma imobiliária aqui de Porto Alegre e a gente trabalhava com compra e venda e locação. E uma das coisas que eu sempre dizia para os diretores é, gente, tomem cuidado com o que vocês estão publicando no site de vocês. Tem que estar aparecendo o registro de incorporação. É claro que era imobiliária de melhor padrão, acabava trabalhando com as construtoras mais conhecidas. Nada contra construtoras que estão iniciando, né? Mas é muito importante a gente sempre verificar, né? A gente ir atrás para ver essa questão do registro de incorporação. Porque assim, o corretor que. Eu vou falar do artigo 65. Eu acho importante falar o artigo. Quem tiver interesse, anota. Quem não tiver, escuta e beleza, bola na frente, tá? Estou tentando colar ele aqui. O artigo 65 da Lei de Incorporações e Condomínios, então, ele fala, olha, gente, é crime contra a economia popular se, através de afirmação falsa sobre condomínio, alienação, e você fazer afirmações falsas sobre condomínio, alienação de frações e construção das edificações, promovendo a incorporação através de propostas, contratos, comunicação ao público e publicidade.
sempre quando a gente vai analisar uma questão de crime, a gente vê o verbo, né? O verbo, nesse caso, é afirmar. Então, o que é crime é uma afirmação falsa. E aí a gente analisa o que é uma afirmação falsa. E olha que tem pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa de 5 a 50 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Tá? O que é uma afirmação falsa? É você falar que tem registro, como foi o caso da minha cliente, né? Falaram para ela que tinha registro de incorporação e não tinha. Ou omitir, dizer, não falar nada, deixar, olha, ele que tem que verificar ali se tem ou não tem, né? Eu lavo as minhas mãos. Então, isso também é crime contra a economia popular e o corretor de imóveis responde por crime contra a economia popular. Inclusive, adicionalmente, Alexia, eu trouxe alguns regramentos aqui da própria profissão de corretor de imóveis. Ali a Lei 6.530 de 78, que regulamenta, eu tenho que ler, né? Porque eu não sou uma máquina para decorar o artigo. A Lei 6.530 de 78 regulamenta, então, a profissão de corretor de imóveis. No seu artigo 20, ela veda o corretor que anuncie imóvel sem mencionar o registro de loteamento ou incorporação. O loteamento, quando não é um condomínio de loteamentos, ele é diferente. Sempre quando. Acho que é uma curiosidade que me veio agora, que eu acho importante ressaltar, que a incorporação imobiliária não é só para prédio, é para condomínio de loteamentos também. Né? Se aplica a mesma lei, exato. Se aplica a mesma lei. Agora, loteamento, que é só o terreno, que não vai construir nada em cima, daí é outra história. Tá? Mas então o corretor é vedado, então, de anunciar esse imóvel sem mencionar. Quais são as penalidades ali por esse regulamento? Advertência verbal, censura, multa, cancelamento da inscrição. Eles vão aplicar isso avaliando a gravidade, né, do caso em cada situação. Tá? O Código de Ética Profissional do Corretor de Imóveis, emitido pelo Conselho Federal de Corretores, ainda diz que cumpre ao corretor de imóveis, em relação aos clientes, recusar a transação que saiba ilegal, injusta ou imoral. Então, assim, mais uma vez friso, não transacionem imóveis que não tenham registro de incorporação. Aí tu me pergunta assim, tá, então toda vez que eu quiser vender um imóvel que acabou de ser construído, tem que ter registro de incorporação? Bom, assim, ó, tem construtoras, e aqui em Porto Alegre tem disso, que a construtora ela já tem um valor. Ela já tem um valor para a construção. Então, ela paga o terreno à vista, ela não permuta por unidade a ser construída, ela paga o terreno à vista, ela constrói tudo com o seu próprio dinheiro e no final ela vende. Então, se depois do habite, se for olhar a matrícula e ver que não tem registro de corporação, como a gente diz no Sul, não te apavora. Se depois que tem o habite, se tu vai olhar a matrícula e não tem registro de incorporação, não te apavora. Já tem habite e já pode ser vendida essa unidade. Tem muita construtora que não precisa de recurso, né? De terceiro para erguer aí um prédio. Tem o seu próprio recurso. Então, a incorporação, ela justamente visa procurar as pessoas que acreditam no empreendimento e que vão colocar o seu dinheiro ali para que ele seja erguido, Alex. Sim, é isso mesmo. E é realmente, a lei, aí a gente está falando da lei de incorporação, como eu disse antes, ela tem todos esses requisitos para que as pessoas tenham um mínimo de segurança jurídica para poder fazer esses negócios. Afinal, você está comprando uma coisa futura, você está comprando uma coisa que não existe, você está colocando teu negócio lá. Hoje ainda aconteceu, uma pessoa disse assim, eu estava indo assinar um contrato aqui, estava comprando um imóvel na planta. Eu falei, olha, pergunta lá, tu tens que perguntar se a incorporação tem registro. Mas por quê? Aonde? Aonde que eu tenho que ver? Então, assim, nós que estamos atuando dentro da área imobiliária e os corretores de imóveis também que estão aí no dia a dia, nós temos essa noção, esse conhecimento, mas as pessoas, no geral, são extremamente leigas quanto a esses assuntos. Então, a pessoa não sabia que ela tinha que verificar essas questões no registro de imóveis. Aonde que eu tenho que ver? Olha que coisa, né? Pra gente é uma coisa muito comum, muito corriqueira. E tem muita imobiliária, Alexia, que por ingenuidade com relação a essa informação, oferece
oferece empreendimentos sem o registro de incorporação. Publica no site empreendimentos sem registro de incorporação. Mal sabe ela que o Cresci, junto com o Ministério Público, pode estar fazendo uma investigação, né, e levar uma notícia crime, né, para o delegado, que vai noticiar para o juiz e vai se transformar numa investigação criminal. Então, né, o Cresci muitas vezes atua junto com o Ministério Público nesse sentido. Gente, é muito importante. É muito importante. Acho que E aí nunca é bom você fazer um negócio, quando você vai fazer um negócio com uma incorporadora. A semana que vem a gente vai falar de diligência imobiliária, provavelmente, de você verificar lá que a incorporadora tem processo crime contra ela. Então, opa! Aí você já fica com as anteninhas ligadas, tem alguma coisa errada ali acontecendo, né? Ou se a incorporadora não quer fazer o registro da incorporação, por quê? Qual é o problema? O que tem alguma coisa errada nessa situação, né? Uhum. Eu me lembrei do meu primeiro caso como corretora de imóveis, que eu fui ingênua, né, ali no sentido daquele impulso de levar o cliente que ele passou na frente do empreendimento. Eu devia ter uns 18 anos. Ele passou na frente do empreendimento, olhou e gostou e queria ver. Eu levei ele lá, né? E levei ele lá, eles gostaram e depois eu fui falar com o dono da construtora, pegar a documentação e não tinha o registro de incorporação. E eu me lembro que eu fui lá falar com ele, aquele anelão vermelho, né, no dedo, assim. Não, mas isso aí é só um probleminha de elevador aqui, que a gente não está conseguindo aprovar na prefeitura, mas em seguida a gente vai aprovar. E eu, 18 anos. Uhum, sim, claro. Voltei, falei com meus clientes, olha, infelizmente não tem registro de incorporação, não dá, o contrato é nulo e tudo mais. E o que eu consegui com isso não foi perder os clientes. Foi que eu conquistei a confiança deles, né? Em uma semana eles compraram 20 salas comerciais comigo, no empreendimento regular, né? Com registro de incorporação. Então, é isso que eu acredito, sabe, Alexia? Eu acredito e eu acho que essa missão do nosso Instagram, tanto o meu quanto o teu, é levar o conhecimento do corretor de imóveis, porque o conhecimento fecha vendas. Eu sei, eu vivenciei na pele situações onde eu fechei vendas porque eu tinha conhecimento jurídico. E quando eu trabalhei em imobiliária, as vendas são fechadas muitas vezes quando tem a participação do advogado. Então, o advogado não entra para colocar tudo a perder, o advogado entra para ajudar no fechamento da venda, né? Por esse tipo de situação, né? Às vezes tu dizer, não tem registro de incorporação, o cliente confia em ti, ele retorna, ele vai querer retornar, ele vai passar a confiar em ti. Então, eu acho que é isso. O slogan é o conhecimento fecha vendas. Acreditem nisso, pessoal. Sim, e outra coisa importante também, não se enganem com o alvará de construção. Às vezes, acontece do incorporador mostrar lá, mas já tem o alvará, aqui é o projeto, ó, já está aprovado pela prefeitura. Gente, não é suficiente. Olha a série de requisitos, a série de documentos que ele tem que apresentar ali, que está lá na lei, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, no artigo 32 da Lei 5.491 de 64. Você tem que saber o que você está comprando, qual que é o tamanho da tua unidade, se você vai ter uma garagem, os materiais que vão ser utilizados. Então, tudo isso é muito importante realmente que se verifique antes de fechar esse tipo de negócio ou de oferecer ele à venda, porque eu não dormiria tranquila. Porque, às vezes, por exemplo, assim, você que é corretor de imóveis, tem uma pessoa lá que tem as economias dela da vida, ela vai botar naquele negócio. Aí tu sabe que aquele negócio não tem registro, que é uma furada. Eu não dormiria tranquila fazendo uma coisa assim, entendeu? Nem eu. Eu acho que ninguém que está assistindo a nossa live também, justamente porque são pessoas que estão buscando mais conhecimento nisso, né? O Bosco Pimentel, corretor, fez um comentário ali, tipo, em cima da minha história dos 18 anos, gente. Acho que eu fui ali ingênua também, não ter verificado antes, mas faz parte da história da gente, né? A gente aprende. Esse comentário que ele fez... Isso, pode ler. Posso? Tá. O comprador se preocupa primeiro em ver o showroom do imóvel, mas esquece de saber se aquele empreendimento está regular, né? Então, assim, eu não sei se ele está se referindo ao comprador que procurou o corretor ou que foi direto, né? Mas é por isso que o corretor hoje tem tanto empreendimento sendo lançado, é obrigação do corretor ter essas informações em mãos aí para passar para o cliente assim que ele entra em contato, né, Alex? Eu disse, existe um encantamento do comprador. A pessoa está sendo encantada naquele momento. Porque faz um pré-lançamento, é um show, é um espetáculo, né?
que as pessoas que fazem ali os incorporadores. A pessoa fica encantada e não pensa mais em nada. Não, só pensa, e aí cresce o olho. Nossa, eu vou comprar isso aqui, depois eu vou revender por não sei quanto. Nossa, né? Achando que vai ser um negócio. Por que o valor desse negócio ele pode ser baixo? Porque o risco é muito alto. Exato. Então, isso é importante prestar atenção. Não tem registro em corporação. Eles estão lançando para angariar fundos, para ganhar dinheiro, para conseguir investir, para ver se vai dar certo o negócio. Aí, às vezes, o valor é baixo porque o risco é alto. Se liga, né? Se liga, é. Eu acho o corretor de imóveis fundamental hoje em dia, né? O advogado é fundamental trabalhando junto com o corretor de imóveis, mas o corretor de imóveis bem instruído, ele é a peça-chave para evitar muitos danos para muitas pessoas que, como tu disse, investem o dinheiro da vida naquela compra. E aí, eu não fiquei sabendo depois, eu até agora deveria ter sabido se aquele imóvel dos meus 18 anos lá, se ele foi concluído ou não, mas às vezes acontece de o imóvel nunca ser regularizado, né? E aí a pessoa fica com aquele pepino, com aquele abacaxi, né? Nunca regulariza, nunca mais. Sim. E o corretor pode ser responsabilizado, infelizmente, mas é a realidade. É isso mesmo. Então, o que a gente vai agora concluir, né, Annelise? Para falar que a gente pode ter um pouco mais de cuidado, aprender a ter um pouco mais de cuidado também com essas transações, que é importante que a gente faça. Tem alguns corretores que fazem isso, alguns despachantes imobiliários que fazem, então, a diligência. Eu não vou falar o nome em inglês, porque o meu inglês é uma coisa ruim. O seu é muito melhor. Eu vou falar diligência imobiliária, que deve ficar claro para todo mundo. Que é aquela pesquisa a respeito do imóvel, do vendedor, da documentação, que nós vamos falar sobre isso na semana que vem. Do vendedor. Isso, dos sócios. A gente faz uma investigação toda, a vida toda aí do negócio, né? Das pessoas e dos imóveis. E não é para barrar a venda, é para te proteger. Acredite. Ainda mais que você está investindo. Às vezes a pessoa vai investir num imóvel, vai investir em leilão, doutora Annelise. Aí entra lá, quer arrematar um imóvel. Poxa vida, será que não custa dar uma olhadinha no processo, ver se está tudo certo? A pessoa se esquece que quem está comprando, quem está perdendo um imóvel, tem uma pessoa perdendo um imóvel no leilão. Então, será que essa transição aí para quem está adquirindo, arrematando, vai ser tranquila? Então, tem que verificar isso e verificar o processo onde isso está acontecendo. Então, são muitos cuidados aí que podem ser tomados e a gente vai falar sobre isso na semana que vem, na próxima quarta. É isso aí, pessoal. Certo? Acho que era isso por hoje, né, Alexia? É isso aí mesmo. Quem tiver alguma dúvida pode encaminhar para a gente. Desculpa? Não, eu ia perguntar ali, ó, um outro comentário que eu vi agora, gente. Estagiei na caixa, chove ali do. Quem comentou? Descamazitei. Estagiei na caixa, chove ações tentando a liberação de hipoteca. Foi aquela parte que tu falou ali, né, Alex, da questão da hipoteca. E acontece muito, acontece demais isso ainda. Tá no contrato lá que o que faz o incorporador lá? Hipoteca o terreno todo, gente. Aí depois é um caos para tentar liberar aquela unidade. Hoje pode ser feito diferente. Por exemplo, assim, o incorporador ele pode hipotecar apenas as unidades. Aí quando a pessoa compra, ela assume aquela parte, por exemplo, do financiamento e quita ele, libera o imóvel. Assim que seria a forma correta de fazer. E não ter ali o imóvel todo como garantia, para que depois, só quando o incorporador terminar de pagar tudo, é que ele vai, então, liberar as escrituras para os compradores. Então, é bem complicado. Posso ler o comentário do Marco Antônio aqui? Ele disse assim, ó. O plantão de vendas pode até estar aberto, receber as visitas normalmente, porém a venda será somente efetivada depois do registro de incorporação. Tenho as minhas dúvidas. Esperamos que seja assim. Não, eu tenho as minhas dúvidas, porque justamente o artigo aqui da lei de incorporação
Fala que você prospectar, você oferecer, você anunciar sem registro de Ah, importação. agora eu entendi. Não pode fazer o Entendeu? pré-lançamento antes, não pode oferecer a venda antes de ter o registro da incorporação. Então, esse pré-lançamento, embora ele seja hoje aceito, assim, mas não deveria, porque é Não, ilegal. exatamente, de acordo com E a a lei, gente né? vê muito acontecer, exatamente. A gente está falando da lei, a gente não é contra nada, a gente só está falando do aspecto legal. Exatamente, que essa é a ideia aqui da nossa live, né? Isso mesmo. Acho que é Contra. isso por hoje, É então, isso, doutora então. Tiane. Então tá bom, nos vemos novamente, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê novamente, então, na próxima quarta-feira, às 19h19, para falar, então, sobre diligência imobiliária. Se você tem interesse nesse assunto, quer saber como ter mais cuidados ali com a venda de imóveis, com a compra e venda de imóveis, então, continuem acompanhando a gente. Muito importante, por favor, pessoal. Vamos se atualizar, buscar conhecimento. Conhecimento fecha vendas. É isso aí, conhecimento fecha vendas. Um beijo, Nelise, e boa noite para você. Boa noite. Então é isso, deixa eu ver aqui. Então tá, pessoal. É isso para hoje, viu? Muito obrigada pela presença de vocês. A gente fica muito feliz com o interesse de vocês. A gente fica muito feliz recebendo as dúvidas de vocês também. Estamos aqui completamente abertas a essa troca, né? Confiamos aí no nosso conhecimento e na nossa experiência e aguardamos vocês para a live da semana que vem. Um abraço, pessoal. Boa noite.